Olá, Marretada, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Marreta Podcast. E hoje eu tenho um convidado especial, além do Bueno. Tudo bem, Bueno? Beleza. E estamos aqui com a feliz presença do professor Paulo Moraes. Tudo bem, tudo bom? Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, o professor Paulo Moraes, além do excelente geógrafo, é também professor e também palestrante e autor de livros didáticos. E seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Maurício, obrigado. E educador Bueno. há quantos anos, professor? 40 anos. Em setembro agora, está fazendo, dia 23 de setembro, 40 anos que eu pisei pela primeira vez numa sala de aula. Moraes, nós vamos chamar você então em setembro, agora. Pode chamar. E se eu te contar como foi a minha entrada em sala de aula, dá um programa. Vamos fazer um programa falando sobre os seus 40 anos. Eu também já fiz 40 então a gente anos pode conversar sobre isso. Tô me sentindo um garoto aqui na mesa. Mas Eu sou muito jovem. Eu tenho 30 anos de sala de aula. Olha isso. Tá vendo? Hoje quem tem 30 é novo. É novo. Você começou antes do que eu? Eu acho que sim. Não. Eu comecei em Você é mais novo do que eu. 78. Eu não sou mais novo não, Moraes. Eu tô com 60. Eu Fiz também, temos a 60 mesma anos, idade. redondo, então. E temos também o Marretinha. Marretinha, dá um salve. Um jovem, né? O jovem dia, Marretinha. Bom dia, boa tarde, boa jovenzíssimo. noite, marretas de todo mundo. Muito bom. Marretinha, apresente-se. Vamos lá. Quem é você? Eu sou a voz, eu sou uma pessoa que tem a felicidade de dividir esse espaço com vocês. Essa é a pessoa que eu sou. Nossa, mas é político, né? Você viu que ele escorregou? E sabe falar escorregou, bonito, sabe né? Ele deu uma falar escorregada. bonito. Agora você, apresente-se. Bom, eu sou o Bueno. Para quem não me conhece, eu sou professor também, historiador. E eu gosto de falar que eu sou pai da Zulia, né? Que é a minha função principal hoje. O resto eu consigo fazer nas entrelinhas, né? É isso aí. O que temos Enfim. para hoje, Marretinha? Notícia do G1 de 16 de fevereiro de 2023. Impacto da pandemia nos estudantes vai se estender até a entrada no mercado de trabalho, diz relatório. A gente também não pode botar só a culpa na pandemia, mas a pandemia foi um grande elemento, né? E aí, como é que está essa educação do país, Moraes? Pós-pandemia, ontem eu dei uma palestra e eu perguntei para os professores, ontem foi a abertura do segundo semestre do ano, né? E eu perguntei para os professores, assim, tem uma hora na palestra que eu levo isso. Eu pergunto, os alunos voltaram da mesma maneira que eles saíram? A resposta sempre é a mesma. Não. Eles voltaram diferentes, com problema de relacionamento, problemas não, mas assim, com questão de sociabilidade, de relacionamento, isso pegou. E isso é uma marca que vai, toda geração, ela é fruto direto do tempo e do espaço dela. Essa é uma marca que vai ficar. Quem passou pela guerra ficou com uma marca, é uma geração marcada pela guerra. Essa geração é uma geração que vai ficar marcada pela pandemia. Bem colocada essa história, essa analogia com a guerra, né? Sim, porque é um evento traumático, né? Enfim. E fica ali uma marca, né? E a marca que o Banco Mundial levantou é a marca de problemas, né? Que a gente vai ter que compensar isso de alguma forma, né? Nas gerações vindouras, né? Porque nessa o déficit ele já está dado, né? Então, a não ser que você faça uma política para para amenizar esse déficit, pelo menos o déficit está dado. Isso você pode fazer. Isso você tem que fazer. Isso você pode fazer, exatamente. Isso você tem que fazer, mas que está marcado, está marcado. Mas, professor Moraes, vou chamá-lo de Moraes, como Moraes, sempre quantos chamei, anos, né? A gente nos conhecemos desde... Apenas Nós nos conhecemos 40 há uns anos, 20 quilos atrás, mais ou menos, 20 né? quilos, uns 30 quilos. Né? Professor Moraes, Muito bom. Bueno Moraes, Marretinha também. A gente não pode colocar a culpa ou o problema da educação no nosso país somente na pandemia. A pandemia veio quase que com uma pá de cal, né? Mas nós temos problemas mais fortes aí na educação. Eu me lembro que o PNE, Programa Nacional de Educação, que foi montado pela presidenta Dilma em 2004, que colocou 10% do PIB e tinha 20 metas. 20 metas em 2004, 20 metas para 2024, quer dizer, estamos há um ano, né, meio ano de chegar nessa data. E apenas, das 20 metas, apenas uma meta foi cumprida, né, 3 mais ou menos, e as outras não se conseguiu nada. Claro que isso pode se dever também à pandemia, à falta de investimento, que eram 10% do PIB, depois caíram esses 10%, mas nós temos aqui que discutir isso, né?
problema da educação é crônico, Maurício. É. É crônico. Eu venho batendo isso. Eu falei que agora, nesse estágio da minha vida, eu passei... Isso virou cruzada. Quer dizer, eu poderia... eu brinco que hoje eu sou dono do meu tempo. Trabalho pra caramba. Mas dentro de uma... Da minha situação, em termos de poder selecionar hora, trabalhos. E assim, eu poderia muito bem parar, falar assim, olha, jogar a toalha. Conheço várias pessoas extremamente bem preparadas que falaram, não tem jeito. Não tem jeito, a educação do país não tem jeito, acabou o país. Eu não sou assim. Eu acredito que a educação é a única mola transformadora da sociedade. Não existe outra para mim. Quando eu falo, você fala, mas você é professor. Não, se não fosse também ia falar. A educação é o único meio de se transformar a sociedade. É construir o futuro. E nós construímos pessoas. E na hora que você constrói pessoas, você... Né, essa ideia de construir pessoas, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas é um termo que eu escutei uma pedagoga falar que eu gostei. Então, assim, nós somos sapateiro, faz sapato, como ela diz. Tal. Professor forma pessoas, constrói, entre aspas, pessoas. Então, assim, e essas pessoas vão construir o futuro. Então está na nossa mão isso. E eu acredito nisso na educação. E assim, eu vou morrer falando isso. Agora eu vou levar isso como meta, falei que é cruzado. Até o final da minha vida eu vou levar isso falando isso. A educação é a única mola transformadora. Agora, precisa ter boa vontade. Você se sente um romântico, professor? Às vezes um pouco... Eu até falo, não sou poliana. Mas eu sou um cara que eu acredito nas pessoas, eu sou humanista. Eu acredito nas pessoas, acredito na estrutura e acredito na educação. É o único jeito da gente transformar o país em uma sociedade. Não tem outro. E você sabe, Bueno, que interessante que ele não coloca a principal mola, uma das molas. Ele diz a única mola, não é? Isso é bem interessante, né? Sim. E foi, acho que em todas as sociedades humanas, né? Até aqui, eu acho que teve esse papel, ainda tem esse papel até hoje. E acho que a gente pode pegar, então, esse mote, né? E falar assim, né? A gente mede a educação, e aí eu acho que o Marretinha tem um dado aqui do anuário, né, Marretinha? Que se você quiser colocar aí, pode colocar. Só me avisa qual. Eu gostei desse negócio do Marretinha, é legal. É o Marretinha, não é legal? Você pode até botar aí. Estamos abertos para aluguel. E você está conhecendo uma Marretinha, coisa que o pessoal não conhece. No meu podcast eu não tenho essas coisas, não. Marretinha sou eu, até sou eu. Não você é tudo, né? É tudo, eu faço, eu dirijo. Aqui é chique, eu venho mais vezes aqui. Viu? Se Deus quiser, venha mais vezes. A proficiência em português e matemática, eu acho, ali mais para baixo, ali um pouquinho no documento, que é um anuário... Porcentagem de turma em que os professores... Não. Não, é um pouco mais para baixo que isso. Pode colocar aí. O óculos que aqui... Isso, ó. Número de crianças jovens na escola por faixa etária. Pode descer mais, Marretinha. Desce mais um pouquinho. Do que estava aí. É ali dando um Ctrl F... Não, né? mais, é o segundo, mais. tem aprendizagem adequada em matemática. Isso, exatamente. Nessa parte aí. É o segundo no Ctrl F ali na procura. Isso, eu acho que é isso. Mas pode continuar enfim, que eu tô procurando. É uma coisa até que a gente estava reverberando um pouco antes da gente começar, né? Que o número de anos que se passa na escola não é proporcional ao nível de aprendizagem, né, que se adquire. Muito pelo contrário, né? Então, tipo... Você pega, por exemplo, até o 6º ano, né, do ensino fundamental, você tem, se eu não me engano, vai aparecer aí, né, no anuário, uma proficiência em português, né, em leitura, português e matemática, que chega a quase 50%, até passa um pouquinho de 50%, é quando você vai ver a mesma coisa no 9º ano, por exemplo, é menos de 30%. Né? Em matemática, cai para menos de 20%. Né? Então, quer dizer, você passa mais anos na escola e aprende menos. Né? Então, realmente, e a gente está falando, claro, do setor público, tá? A gente tem que deixar bem claro isso, que esse quadro não se repete no setor privado. No setor privado, os índices eles são bem melhores, né, dadas as condições, né, do setor privado do país. Mas no setor privado já são índices favoráveis? Eles não chegam a ser maravilhosos, são maravilhosos, mas eles são... não é a tragédia do público. Mas não é a tragédia do público, entende? Aí eu queria bater isso, né? Eu queria chegar a colocar na mesa, né, para vocês, assim, os anos de escola não significam uma aprendizagem melhor. Eu quero só fazer uma pergunta antes disso, para ficar claro aqui. Quando a gente fala do PISA, enfim, a média do Brasil, essa média ela está com o setor privado e público,
Geral. Sim. Geral. É geral. Então, quer dizer, o setor privado não é o suficiente Não, para não, aumentar porque essa ele é muito média. menor. Ele é muito Apesar de ser menor. menor, muito mas menor. mesmo assim a nota não é tão Não, é muito menor. É muito o menor. O grosso, mais de 90%, está na mão do público. do público. Agora, eu acho que... Professor, só a gente está Fala, aqui Marretinha. trabalhando da forma que a gente consegue, mas só para trazer os números, né? Ao final do ensino fundamental, aí eles colocam aqui de 1 a 12 anos, 61,1% tem aprendizagem adequada em língua portuguesa, 51,5% tem aprendizagem adequada em matemática. Mas quem dá esse dado? Exatamente, eu ia chegar nisso agora. Esse é o Anuário Brasileiro da Educação. Cadê o título? Produzido pela editora... Anuário Brasileiro da Educação 2021, Brasil, principais dados e indicadores de desigualdade da Moderna. Olha, o Brasil foi avaliado agora recentemente com leitura do Fundamental 2. Aí. O Brasil estava entre os 5 últimos países do mundo. 5 últimos países do mundo. né? Nós estávamos em... Tinha, acho que, Venezuela, tinha... não sei de cabeça que tinha 2 países da África e atrás da gente. Mas o Brasil perdeu de todo mundo. Nós estamos falando de um estudo feito em 65 ou 70 países. Quase 60, acho que 60 países, se eu não me engano. Países, né? E aí você tem o Brasil lá entre os 5 últimos colocados. Isso é histórico. O PISA dá até vergonha. Agora vai sair em dezembro o resultado do PISA, que foi feito no final de 22. Ele traduz de 22 para trás. Para mim, vem uma tragédia de novo aí. E não tem como dizer assim, olha, mas aí é porque a pandemia, obviamente, vai influenciar negativamente e muito nesse PISA. Influenciou no mundo inteiro. No mundo inteiro, é o mundo geral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como dizer que a influência no mundo todo seja igual a países como o Brasil, que teve mais tempo parado por causa da pandemia, que teve menos política pública contra a pandemia. Eu acho que isso atrapalhou também, né? Sim, muito. Muito. Agora, eu tenho uma opinião, Maurício, assim, que eu venho batendo já há algum tempo nisso. O problema educacional brasileiro é estrutural da sociedade. Se a gente olhar historicamente, a educação no Brasil, ela não é que ela ficou ruim agora. Ela ficou pior. Eles conseguiram piorar o que já estava ruim. Mas, assim, a educação brasileira, ela vem patinando há muito tempo. E não consegue sair. Nós tivemos um período de expansão que não tinha nem escola. Hoje você tem escola para todo mundo. Se você pegar os pontos positivos, hoje você tem escola para todo mundo, tem vaga para os alunos, você tem uma série de coisas. Só não tem uma coisa hoje, professor. Os professores, primeiro, há uma crise no setor e, assim, nós não temos exército de reserva. Há 5 anos se fala isso. Temos dados. Temos dados sobre isso. Pode pegar aí, mas ia ter um apagão de professores. Eu estou falando isso há 5 anos. Nós estávamos num congresso, Maurício, há 5 anos atrás, onde o secretário de Educação de São Paulo, na época, falou, olha, vai ter um apagão de professores. O ex-governador que saiu agora, ele assinou um decreto alguns meses antes, permitindo com que qualquer pessoa da área de humanas dê aula de geografia e história, porque não tem professor na sala de aula. Então, assim, o grande problema hoje é humano. Os professores, as faculdades com curso de licenciatura, a maior parte fechou. Mas fechou por quê? Porque não tem aluno. Se você entrar em qualquer sala de aula e perguntar quem quer ser professor, ninguém quer ser professor. Então, assim, hoje nós temos esse problema de apagão. Fala aí, Marretinha. Aqui. Ó, eu queria voltar no área, porque o dado que você pegou é o dado mais ou menos positivo, né? Aí agora acho que você vai trazer o mais pancada, não é isso? O que nós temos aí, Marretinha? Temos a divisão de professores em escolas públicas e privadas, anos finais e ensino médio, e o quanto os professores têm a formação compatível com a disciplina que eles lecionam. Não, e agora, Marretinha, então, mas há um outro número, agora falta a pessoa. Você não tem o professor. Não é a formação do Não professor. é a formação do cara, se o cara. Não tem o cara, não tem. Eu poderia falar o seguinte: esse professor se aposentou, esse professor não é tão bom, mas a gente prepara. Eu não tenho a pessoa. Então, assim, isso hoje é um apagão de professores. E as pessoas estão já há algum tempo. Isso não é novidade, de novo, a gente vem falando da estrutura e fica do jeito que está. Então, assim, há seríssimos problemas na educação brasileira.
Se a gente for falar aqui, nós vamos acabar todo mundo chorando no final do programa. Mas assim, nós somos professores, nós somos otimistas. A gente quer um quadro melhor, quer reverter essa situação. Essa é a virada que eu queria dar aqui. Então deixa eu dar a virada. Pode dar a virada. Pra gente dar a virada. Tá, só lembrando que depois a gente tem que falar também da questão da discrepância entre Sim, social, eu acho que dá para a essas gente coisas pra gente classificar. conversar aí, né? Há um problema estrutural, a pandemia piorou o público do privado, distanciou mais ainda. Agora, eu vou te jogar a bola, Bueno, para você dar essa virada. Eu tenho dito, e não é frase de efeito aqui, é que os médicos foram para a linha de frente salvar vidas na pandemia. Os professores foram para a linha de frente salvar gerações. E detalhe, deram a resposta. Eu concordo com isso muito. Alguma coisa, não. Isso é um lado, se você levantar isso, duvido que outro setor faria isso. Os caras em 30 dias puseram a educação em pé dentro do quadro possível. Claro que o privado teve muito mais recursos, mas o público também fez a sua parte. Claro que nas áreas mais difíceis, as áreas com mais problemas, foi muito mais difícil. Mas os professores, a grande maioria, conseguiu dar uma virada nesse quadro. Então, assim, isso, Bueno, eu acho que vale como uma luz de que se quiser a gente faz. Sim. É porque a classe é uma classe muito comprometida, né? Ela não abre mão da responsabilidade. Ainda que ela perceba que na ponta ela não consegue fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? Mas assim, eu trabalho com professores também há muitos anos e a maior necessidade que os professores têm é justamente essa contribuição que você está falando. Eu quero contribuir. Eu vou para a sala de aula porque eu quero contribuir. Eu quero mudar as coisas, eu quero fazer com que o mundo fique melhor, né? E por isso que eu sou professor, né? E a estratégia, que eu acho que é a mais acertada mesmo, né? Porque eu poderia tentar mudar o mundo sendo político, eu poderia tentar mudar o mundo sendo atleta, e tá tudo bem. Mas a estratégia mais eficiente para mim também é você estar na educação. De alguma forma, você se inserir na educação. Então, eu acho isso muito legal. Fico um pouco preocupado com essas leituras um pouco apressadas também, eu quero falar sobre isso, né? De que a pandemia, né? A pandemia Não né? é a culpada, não. Ela só piorou. Muito antes da pandemia, você percebia já que essa geração, né, de adolescentes que a gente trabalha, e isso é uma coisa que não sou eu que estou trazendo, né? Você tem um livro, que eu até vou indicar para as pessoas aqui, que eu acho que é um livraço sobre isso, que é um livro de depoimentos, né, de jovens falando sobre os seus problemas emocionais, né? E a desconexão que eles sentem na escola, né? Como que a escola, para eles, se tornou um espaço de violência, um espaço de bullying, um espaço de agressões, entendeu? E muito pouco um espaço de aprendizagem, tá? O livro é A Geração do Quarto, tá? Porque essa geração que fica no quarto, né? Fica presa no quarto, não sai do quarto, sofre, né, psiquicamente no quarto, se protege no quarto. Então, a geração do quarto, se eu não me engano, é de Hugo Ferreira Monteiro. Marretinha pode ele pegar, que é um pesquisador da UERJ, lá do Rio, que lançou esse livro há pouco tempo atrás. E eu venho falando sobre isso também nas minhas palestras, entendeu? Eu falo assim, cara, a desconexão é imensa, né? E o que aconteceu na pandemia só exacerbou isso, né? Aí quando eles voltam da pandemia, eles voltam realmente numa situação trágica, né? Mas os índices já eram trágicos antes, né? Sim. Você tem muito suicídio, você tem muita depressão, você tem muita ansiedade. Então a gente está diante de um baita desafio. Mas eu acho que isso é fruto de uma sociedade agora. Mas o que acontece é o seguinte, a pandemia, né? Nós já discutimos aqui, já percebemos aqui que a pandemia realmente atrapalhou. E aí atrapalhou também o mundo todo, mas a gente sabe que alguns países sofreram muito mais, como é o nosso caso. A questão do professor, né? A gente já está discutindo aqui a questão do professor, a importância que tem um professor. E aí me preocupa muito quando o Moraes diz, né, que vai haver falta de professores. Isso também me preocupa. Mas eu acho que a gente podia usar esse nosso momento para tentar discutir saídas para a gente melhorar a escola. Perfeito. Essa então, era por exemplo, eu até vou citar aqui. Uma das metas do Plano Nacional de Educação era que colocasse pelo menos 25% dos alunos em escolas de período integral, né? E de 2004 para cá diminuiu esse número. Eles não conseguiram nem manter o que tinham, quanto mais a meta de 25%. Isso é um problema. A questão
da discrepância econômica, né, da diferença econômica. Tudo isso a gente precisa discutir aqui. Quer dizer, vamos para um segundo momento do programa que a gente vai falar assim, tá, como é que a gente pode, o que nós podemos fazer para resolver isso? Porque assim, a virada que eu ia dar, né, de palestrante para palestrante, Bueno. é assim, Completando o que você tinha me pedido. Tá. Hugo Monteiro Ferreira, a geração do quarto da Editora Record. Isso, eu só errei a ordem do sobrenome dele, mas é da Editora Record, legal. Obrigado, Marretinha. Mas assim, o que eu de palestrante para palestrante, né, o que me deixa assim de orelha em pé, né, quando eu ouço pessoas falando sobre educação, é justamente essa estratégia, né, de chegar, às vezes falando até para professores, né, para gestores de escola, tá, que são pessoas altamente bem intencionadas. E aí algumas pessoas chegam ali e começam a bater, né? E batem. O que vocês estão fazendo tá tudo errado. Isso aqui, né, tem que acabar. A educação hoje é outra. A gente está falando do mundo 4.0, né? Então essa tecnologia que ela tem que entrar, não adianta você resistir, né? O chat GPT, entendeu? Tipo, pá. E aí quando vai para a parte de, tá, então como é que a gente faz na prática, né? Tipo assim, professor, na segunda-feira, né, o gestor na segunda-feira, o que você pode fazer, né, para melhorar a educação? Aí nessa parte os palestrantes vão embora, né? Os palestrantes se retiram e aí deixa todo mundo na mão e isso é isso, histórico, né? Isso é histórico. Isso é isso. E é isso. E eu fico muito apavorado, né? Porque é uma classe que já apanha o tempo inteiro, já tem uma falta de repertório que é crônica, né? Uma desvalorização que é crônica, e aí chegam os palestrantes, né, que estão ganhando ali o seu dinheirinho e tal, e batem e depois vão embora. Então isso me incomoda muito, por isso que eu procuro sempre trazer estratégias práticas. Então eu vou lançar isso aqui, tá, na mesa. Tá bom. Vamos falar de coisas que são aplicáveis, né? Coisas que a gente já fez ou que a gente viu fazer, De boas ideias, de boas ideias, práticas. de práticas inspiradoras. Moraes, o que tem a gente alguma? poderia trazer? Ideias de construção, não de mas eu vou falar o que desconstrução. eu acho, ou eu vou tomar uma marretada aqui, porque é uma coisa que, assim, eu vou chegar onde vocês querem, mas eu quero pensar um pouco, assim, dar um passo atrás e enxergar o quadro um pouco mais amplo. Há um problema hoje, que como é que você fala, é o mundo ideal que eu vou falar, tá? Para o Brasil. Tem que ter um pacto social da sociedade para poder tirar a educação da onde ela está. Você vai envolver quem? A escola, a instituição, óbvio, os alunos que estão lá, os professores que estão lá, que são as peças-chaves, e a família. Comunidade também? Claro, porque se a família não dá valor para a educação, não adianta nada. E aí, então, assim, você tem que criar um pacto desse grupo falar a mesma língua. Não adianta eu na escola falar uma coisa, a família em casa falar outra. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Dá para ser feito? Dá. Vai exigir paciência, vai exigir tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. Tem medidas a curto, a médio e a longo prazo. Essa que eu estou falando é de médio a longo prazo, mas você tem que envolver as pessoas num pacto social. Falar, olha, nós temos que tirar o Brasil do processo. Estava essa semana numa escola pública aqui de São Paulo e a diretora me falou, uma pessoa brilhante, assim, com uma lucidez incrível. Ela falou, professor, hoje o problema não está mais no material aqui. As salas de aula estão bem estruturadas, o colégio aqui está funcionando, está tudo estruturado. Falou, o problema hoje está no humano. Eu tenho que ter um investimento no humano. Concordei com ela plenamente. Mas ainda eu vou completar mais ainda. Se você olhar, há um problema cultural no Brasil, onde o aluno não tem a tradição e não vem com essa cultura de que ele tem que estudar. Eu não preciso comprar nada, eu não preciso fazer absolutamente nada. Se o aluno estudar, a gente vai dar um passo, fazer uma revolução. Mas tudo leva contra isso. E você acaba criando um jogo, muitas vezes, isso em todos os anos, menos no infantil e no Fundamental 1, no processo de alfabetização, que ali eu falo que as professoras e os professores mereciam assim uma estátua. Mas o aluno passa a ser um jogo de enganação. Então, assim, o aluno, ele engana que estuda, o professor engana que ensina, a escola engana que fez o processo e os pais acreditam porque querem todo esse processo.
porque o pai não valoriza. Professor Moraes, mas o que você considera, ou o que você quer dizer por isso? É ler o conteúdo depois das aulas, ler anteriormente, então, fazer aí os é exercícios, fazer atividades complementares do fim? Primeiro, mas você tem que querer. Ó, eu tenho feito essa analogia sempre. Você é um nadador. Você quer ir para a Olimpíada em natação. Você tem hoje técnicas fantásticas. Você vai depilar o corpo, você vai raspar o cabelo, por causa que o atrito são frações de segundos que vão fazer você dar uma diferença. A vestimenta diferente. O tamanho da unha, você vai estar com a unha comprida, como se fosse um músico, para poder bater na fração de segundos. Aquelas roupas agora com atrito. Eu posso, Maurício, o cara pode chegar para mim e falar: Moraes, olha, essa é a melhor piscina do mundo, essa tal, você vai fazer tudo isso, eu vou fazer isso. Só que eu tenho que nadar. Se eu não nadar, não vai acontecer nada. Eu posso dar o que eu quiser para o aluno. Eu posso dar o livro, eu posso dar o material, eu posso... e tem que ser dado. Eu não sou contra isso, deixar isso bem claro. Mas eu tenho que falar para o aluno que ele tem que estudar. Se ele não estudar, não vai acontecer nada. E estudar é um ato solitário. Na maior parte das vezes. Você está sozinho. E aí você olha, e nós temos no Brasil uma cultura que joga contra isso. Então, você tem toda uma cultura que eu falo, é uma tradição, uma estrutura do país, onde o cara não está nem aí. Então, mas, Moraes, desculpa te cortar. Eu acho que assim... Por isso que eu falei que vocês iam me dar uma marretada. Eu acho que tem toda a razão, mas eu acho que o aluno, talvez ele não estude também por falta de incentivo, de interesse. Aí é outra coisa. Eu tenho Então, que mostrar para ele para que serve, tá. para que é o professor. Mas se eu der, Maurício, tudo isso, e tem que ser dado, deixar isso bem claro, tem que ser dado, e não der para ele, mostrar para ele por que ele tem que fazer aquilo, não vai acontecer nada, então, se ele não fizer. Agora não adianta você fazer isso. O problema é que nós não estamos dando tudo isso para ele. Mas então por que não... Primeiro tem que dar para depois ensiná-lo a estudar. E ele quem, né, Mal? A estudar. Sim, mas aí eu te questiono uma coisa. Então por que os colégios de elite no Brasil também não formam de ponta? Este é outro problema. Então aí é uma discussão enorme, né? Mas eu vou te trazer um dado aqui de... Mas, sem te interromper. Tá. Eu não vou citar nome de instituições, porque eu falava antigamente. A Índia é um país com problemas muito até maiores que o Brasil, em termos de estrutura, de sociedade, um monte de coisa. Mas a elite indiana ainda mandava seus filhos para Oxford. No Brasil, a elite brasileira se contenta em um filho fazer qualquer faculdade de esquina. Não vou citar alguns nomes, mas tem algumas grifes aí no mercado. Onde você simplesmente coloca lá, ele está lá na faculdade, não vai aprender nada, não faz mal. Então, assim, isso é cultural do Brasil. Quando eu falo cultural, é uma estrutura que vem do Brasil. Então, mas eu acho que a gente tem que começar isso de baixo. Eu ia falar de um dado aqui, eu queria que o Bueno também depois desse sua opinião. Quando você pega o Ceará, em 2004, o IDEB, a prova do IDEB, né, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, a média era de 2,8, a média. Tá? Hoje está em 6,2, que é acima da meta da OCDE, que era 6. Né? Quer dizer, e nós estamos falando do ensino público do Ceará, certo? Quer dizer, qual é a mágica disso, na sua opinião? Não, o Ceará, para mim, ele é um caso bem interessante. Eu não vou deslegitimar, tá, o Ceará. Mas não é no Ceará que eu queria chegar. Mas tudo bem, eu posso até comentar o Ceará. O que eu acho que eles fizeram lá, né, começando por Sobral, né, que foi o ponto, assim, vamos dizer, o estudo inicial que eles fizeram para depois ampliar para toda a rede, né? No governo dos Gomes lá. Eles simplesmente implantaram, né, políticas que foram muito bem sucedidas, tá? Mas ainda muito vinculadas a uma certa tradição conservadora, tá, da educação. Então, por exemplo, uma das coisas que me chamava mais a atenção, o aluno faltou, né? As pessoas vão lá buscar o aluno na casa, né, do aluno, entende? Tipo, e aí a família ela é obrigada a ir, né, constantemente na escola para acompanhar o rendimento, porque se não for, o aluno perde a vaga, né? Então você tem ali estratégias para fazer com que esse aluno ele vá
Ele compra essa ideia, mas assim, eu ainda questiono o que você estava falando antes. Eu me interesso pelo que você estava falando antes, mais do que para isso, né? Que você estava falando. Putz, mas eu quero voltar a falar do Ceará depois. Tudo bem, beleza. Esse aluno, ele não se interessa, esse aluno ele não percebe. Aí eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, que é assim, eu vejo cada vez mais nessa geração, né, uma falta de percepção do valor da coisa, sabe? Qual que é o valor, né, do que a gente está fazendo aqui, entende? Porque, na verdade, ele tem tudo em outros lugares. A maioria das coisas que ele precisa, ele tem em outros lugares, certo? E a gente também, eu acho que tem uma falha nossa, né, como educadores, enfim, aí eu não estou falando de todo mundo, mas me vem na cabeça uma história do Antônio Novo, né, que eu ouvi, que eu acho ótima, né, essa história dele. Que ele estava supervisionando um grupo de professores, né, para fazer estágio, né, no final da faculdade de pedagogia lá em Portugal. Né. O Novo para mim, o maior formador de professores do mundo, né, até hoje. Ele é um cara que tem 250 livros sobre isso, enfim. É um sujeito fenomenal. E aí ele contou que era um módulo, né, da formação que era sobre jogos, né? Então, como que você traz um pouco de ludicidade, né, pro ensino e tal. E aí ele conta a história de uma garotinha do 6º ano, entendeu? Que chegou para ele no final dessa formação e falou assim, bom, amanhã vai ter aula? Né? E aí ele falou assim, mas hoje teve aula. Ela falou, não, para brincar eu brinco em casa, né? Aqui eu vim para estudar. Né? Você vê, olha a mentalidade dessa garotinha. E eu acho, assim, na minha opinião, que a gente caiu muito nessa história, principalmente para a juventude, de que estudar tem que ser uma coisa completamente lúdica, né? Que tem que ser tudo muito divertido, que tem que ser tudo muito legal. Não né? é. E a gente sabe que não é. Né? E falta esse pedaço do esforço, que eu acho que o Ceará, apesar de eu achar que algumas medidas são muito conservadoras, né? Você não está gerando valor, né? Você está gerando a consciência de que, putz, eu preciso daquilo porque senão eu vou ser prejudicado. Você entende isso? Você está ainda na mesma regra. Né? Tem umas. Eu acho que assim, tem uns incentivos, né? Tem uns pilares. Sim, tem uns pilares, tem outras coisas, como, legais. Por exemplo, só desculpa te cortar, mas o ICMS é dividido nos municípios que têm melhor rendimento escolar. Quer dizer, então os municípios... Sim, mas não estamos falando dos alunos ainda. Nós estamos falando dos estudantes. Não, mas nós estamos falando do ensino. Sim, do ensino em geral, mas não dos estudantes. É um incentivo para o ensino. Aí eu quero fazer o seguinte, eu concordo com o professor Moraes, eu acho que precisamos refundar o pacto social através da educação. Ok. Como a gente faz isso na prática? Porque também me preocupa a gente ficar paralisado, né, diante de soluções, né, que são enormes, né, que envolvem tantas esferas que a gente olha e fala só, precisa refundar o pacto, tá, mas como? Né? E aí eu queria trazer uma experiência, né, que eu tenho vivido diretamente, né, então aí eu vou falar um pouco de um grande colega meu, que ficou colega há pouco tempo, mas é uma pessoa que, né, aquela pessoa que você fala assim, putz, eu li todos os livros desse cara, né, eu conheço pra caramba esse cara. Putz, hoje eu trabalho com ele, né? Então, e ele tá fazendo um movimento que não é só dele, diga-se de passagem, tá? Que é de muitos outros educadores no mundo inteiro. Mas eu tô falando aqui do professor José Pacheco, né? Eu acho que ele é bem conhecido no nosso meio, ele é um cara bem conhecido. E o professor José Pacheco hoje, ele tá trabalhando com uma coisa chamada comunidade de aprendizagem, né? Que ele tem uma frase que eu acho ótima, que escolas são pessoas, escolas não são prédios, escolas são pessoas. E ele tem falas assim fenomenais sobre o Brasil, né? Ele diz assim, o Brasil, eu vim morar no Brasil porque o Brasil teve e tem os melhores educadores do mundo. As pessoas que pensam em educação no Brasil e no hemisfério sul, ele diz que são os melhores do mundo. E é uma frase até do Paulo Freire, né? A gente precisa surrealizar a educação, ao invés de buscar Finlândia, Estados Unidos, a gente precisa olhar para os nossos educadores. Sim, e aí ele fala do Lauro, além do Paulo Freire, ele cita muito o Lauro de Oliveira Lima, né? Que é uma pessoa pouquíssimo conhecida, que foi o criador da ideia das comunidades de aprendizagem. E as comunidades de aprendizagem, para quem nunca ouviu falar disso, elas são uma tecnologia educacional, é uma nova construção social de aprendizagem. E aí eu posso dar um exemplo prático, né? Você pega, sei lá, um condomínio, né? Vamos pegar um condomínio tipo Alphaville, aqui em São Paulo, tá? Você vai mapear
quantos educadores existem morando naquele condomínio, quantas pessoas existem, né, dispostas a contribuir com a educação, quantos estudantes existem ali que têm um tempo, né, relativamente livre para poder participar, tá, desse movimento. E você vai construir ali com aquela comunidade, tá, um processo educacional que é todo baseado em uma única pergunta, né? O que você quer ser? O que você quer ser? Então, isso exige e o que um pacto, você precisa e o que você precisa para ser. Isso exige um pacto social. Detalhe, a gente que já está mais vivido, criar um pacto desse não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E quando eu falo que o aluno tem que estudar, Maurício, não é aquela frase, você tem que estudar. Isso não tem cabimento. Faço uma pergunta para os professores, que o pessoal fica mudo. É assim, quanto tempo o menino passa na escola? Quanto tempo o aluno passa na escola? Ah, passa tantas horas. Tá bom. O que ele vem fazer aqui na escola? Ah, ele vem ser, né, nós vamos formar um cidadão e tal, e ele vai fazer a parte dele. A gente está trabalhando de uma maneira lúdica, mas também não pode ser uma coisa só, como você disse, onde o aluno não vê valor naquilo, ou se é uma brincadeira, ou seja lá o que for. Então, assim, você tem toda uma... Ele tem que fazer a parte dele. A gente tem que dar toda uma estrutura para ele fazer esse... Como eu poderia dizer aqui, assim, para fazer a parte dele dentro de uma maneira legal, moderna. Moraes, aí exatamente nisso que você está falando. Isso também não passa pelo compreendimento do aluno desde a mais tenra idade, do quanto isso pode ser transformador na vida dele? Em outras palavras, fazer o aluno perceber, ensinar, chame como quiser, a transformação da educação. O tamanho da importância disso para ele. Mas isso exige a família. A família tem que estar presente. As pessoas que criam aquele aluno, ela tem que ter isso, ele tem que ter o exemplo de casa. Se o moleque vai para casa e o pai xinga os professores, na cabeça dele ele também vai poder xingar os professores. Se você pega aluno agressivo contra a instituição, você pode chamar a família. Eu fui coordenador, eu fui diretor durante anos. Você chamava a família retratava aquilo. Era do jeito que ela enxerga. E aí, quando eu falo que é cultural, é isso. E quando você fala num pacto, porque é muito fácil, eu posso chegar aqui, Bueno, vou voltar um pouco lá atrás que você falou. A gente fica indignado com a situação, né? Isso me faz lembrar o Celso Furtado, ex-ministro, né? Foi ministro da Cultura, foi ministro da Economia, foi indicado ao Prêmio Nobel. E o Celso Furtado estava doente já, estava no Rio, e ele foi no IBGE ganhar um prêmio pelo conjunto da obra. E ele deixou a plateia totalmente constrangida, mas de propósito. Ele falou, olha, não existe problema no Brasil que não se conheça. Todos os problemas brasileiros são conhecidos. Legal. Todos os problemas estão mapeados e numericamente levantados. Ele estava no IBGE. Então tá tudo aqui. Você quer saber onde você tem os piores índices de alfabetização, onde você tem os melhores índices, como funciona, tá tudo aqui. Com mapas, tudo, tá tudo mapeado. A sociedade fica indignada com isso em todos os setores. Ele não está falando só da educação, ele falou geral. A desigualdade, todo mundo fica assim. Todo mundo faz o seu discurso da desigualdade e que o Brasil não pode ficar com essa situação. E depois todo mundo vai para sua casa. Muito obrigado. E terminou o discurso dele. Ou seja, todo mundo conhece o problema, mas ninguém quer resolver. Ninguém né? quer resolver. Na verdade, a questão então, da escola. Voltamos à ideia cultural. Da escola. Ou nós fazemos isso, exige campanhas, exige trazer as famílias para as escolas, exige campanha pública em televisão, em órgãos. Nós temos que valorizar a educação. Isso é um papel do MEC? Isso deveria ser ele? É linha do governo federal, estadual e municipal. E mais, a gente sempre quer que alguém resolva o problema. É reunião de condomínio e prédio. Todo mundo xinga o síndico, no dia da reunião é sempre aquela meia dúzia os mesmos, o resto não aparece. Então, por isso que eu falo, nós estamos num país, ou que nós paramos e encaramos isso de frente, ou, de novo, a gente vai continuar jogando bilhões dentro da educação e tem que ser jogado, não jogado que eu digo é aplicado, esse dinheiro investido. Essa quantidade de dinheiro, mas nós temos que ter consciência da nossa realidade e do que nós temos que fazer. Então, assim, não dá para o professor ter vergonha de falar que ele é professor.
Eu conheço gente que tem vergonha de falar que é professor, Maurício. Bueno, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou professor. Sabe? Eu Assim, também. o cara não precisa saber meu nome, que eu chamo Paulo Roberto Moraes, não precisa saber nada disso. Se ele me chamar de professor, eu já estou feliz. Sabe? Porque assim, eu tenho orgulho do que eu fui, do que eu sou. Eu sou professor por opção. Eu não foi ser professor porque não tinha opção. Eu larguei o odonto para fazer o magistério, para fazer geografia, para fazer... Eu sou bacharel, geógrafo, né, que é uma profissão que não precisa dar aula, e sou licenciado. Depois fiz toda uma carreira acadêmica em cima disso. Então, assim, eu tenho o maior orgulho do que eu faço. As pessoas têm vergonha de falar que são professores. Coitado. Eu conto uma história, aí é chocante essa história que eu vou contar. Eu estava em Bauru, num colégio. Saímos, eu, mais uma pessoa que estava comigo, era uma assessora do colégio, nós saímos do colégio. E estávamos pegando o carro e estávamos pondo uma coisa no porta-mala. Veio um mendigo na rua. Esse mendigo, os mais velhos vão lembrar, os mais novos não vão lembrar. O Moacir Franco fazia um papel, antigamente, de um mendigo que vinha. Lembrava ele até. Eu olhei aquilo, achei... Ele tinha umas flores na maior coisa e um cachorro assim do lado. Então ele falou lá assim para nós, você tem alguma ajuda? A assessora que estava comigo falou assim, nós estamos trabalhando, a gente está saindo da escola e eu não tenho nada aqui e tal, né? Aí ele olhou e falou para mim assim, vocês estão saindo da escola? Fiz, estão. Ele fez assim, vocês são professores? Eu fiz, sou. Ele fez, então se você é professor, você não tem nada. E foi embora. Bueno, na hora que você escuta, foi uma porrada que eu tomei. Foi uma porrada. Quer dizer, na hora que você olha, você escuta uma história dessa. E da mesma maneira, a elite brasileira pensa assim. Fala assim, olha, os mecenas que investiam em educação, né? Podemos dar, o Antônio Emílio de Moraes levantou o Colégio São Bento aqui de São Paulo uma vez, que estava à beira da falência. E assim, você não vê mais. Onde está essa elite com dinheiro? Onde está, quer dizer, educação? Dane-se. Escola, fazer uma escola. Antigamente, se você pegar a aristocracia paulista antiga, os 400 do café, os caras montaram a USP na década de 30. Hoje em dia você não vê nada. Você fala assim, vou pegar um dinheiro, vou enfiar lá dentro da universidade. Né? Os Estados Unidos se mantém, as grandes instituições, com investimento no setor educacional de quem se formou na faculdade. Doação. Aqui você faz lista de doação, ninguém quer nada. Então, assim, há um problema estrutural de sociedade. A sociedade pode gostar ou não disso, mas é a realidade. E eu não sou dono da verdade, eu não sou Deus da verdade disso. Mas, assim, me mostre ao contrário que eu fico quieto. Eu mudo de opinião. Então, assim, ou nós criamos um pacto social, e aí sim, Maurício, temos que fazer políticas que deixem esse jovem... Você tem que estudar. E estudar é isso. Mas eu não concluí aquilo que eu ia falar. Quantas horas o aluno passa na escola? Ele passa tantas horas, tá bom. Quantas horas nós perdemos como educadores ensinando o aluno a estudar? É a mesma coisa, você fala para o cara, vai estudar, ninguém ensina o cara a estudar. Ninguém sabe o que é estudar. Faz todo sentido. Então, você não tem Ou quem seja, ensina. para a gente bater a marreta aqui, que já nosso tempo já deu. Já acabou? Mas foi rápido, assim, né? quando o assunto é bom Foi rápido, né? Muito rápido. Vamos fazer a gente mais pode uns 10 fazer um outro programa, né? Dá para fazer 1000 programas. Eu acho que a gente precisa pensar e repensar muito em como transformar essa escola. Eu acho que também é uma questão cultural no país, que em relação ao ensino, essa história que você falou, que o professor tem a pecha de ganhar pouco, tudo isso precisa ser levado a sério. Sim, né? claro. Tá certo? Muito obrigado. Maurício, eu queria Pode agradecer. Acho que esse Eu acho que a marreta é sua. Hoje quem vai bater obrigado. vai Olha, ser eu você. gostei disso. Mal, como sempre, mais do que nunca, foi um prazer inenarrável. E indelével, né? Mas Muito eu gostei. obrigado. Obrigado, Mas o que eu Bueno. queria dar o parabéns para trazer temas, porque assim, a gente só constrói em debates. Exato. Cada um colocando sua ideia. Tem gente que vai achar que a escola tem que ser totalmente revolucionária, tem gente que acha que tem que seguir a linha Waldorf, tem gente que acha... Cada um vai achar uma coisa, mas assim, é nesse conjunto, nesse debate. E a educação, ela tem que voltar a ser discutida. Se você olhar nos últimos anos, ela foi simplesmente jogada de escanteio total. Então, assim, nós temos que trazer educação. Eu acho que a gente está conseguindo
isso e fazendo um programa desse e trazer para a sociedade para discutir. As pessoas aceitando, criticando, elogiando, né? É isso aí. Abraço, Bueno. Bata a marreta, professor. Agora Bata tem que bater a marreta. Pode bater. Gostei, olha, vou bater a marreta, hein? Pronto.